Eu trouxe uma palavra um tanto pouco inusitada, pela forma que ela chegou nas minhas mãos. Mas, importante para essa hora, é uma palavra que eu creio que a gente precisa ser treinado nela. O Telmo, ele ministra essa palavra. Aqui no meio dessa palavra tem esboço dele junto com o meu. Eu pedi autorização do autor. Mas como mulher, é igual quando seu marido conta uma história e você conta uma história, é totalmente diferente. Não é? Você inclui detalhes, você inclui, partes, enfim. E um dia, eu estava no aeroporto, e acho que eu estava, não sei se era na Itália, não lembro, e alguém falou assim, alguém gritava, Malta, Malta! Quando eu olhei, uma portinha, e escrito Malta. Malta é uma ilha. E chamando falando, na língua deles, mas dizendo que em italiano, que era a última vez que eles estavam chamando, que iam fechar para Malta. E aí então a gente brincou e falou, tá repreendido, tá amarrado, porque a gente sabe o que Malta significa. E essa mensagem, ela tem criado tanta raiz no meu coração. E como que nós precisamos entender e aprender a lidar quando Deus muda os nossos planos. Se Deus tem mudado os seus planos, se você estava indo por um caminho e você caiu numa malta, essa palavra hoje é para você. Se de alguma forma Deus tem permitido, Ele não está mudando o trajeto, mas Ele está permitindo paradas que você não tinha como propósito, você não tinha planejado, o Senhor hoje vai te dar uma bússola de como você vai agir quando as coisas não acontecem como você quer. E eu já estraguei bastante finais de semana porque as coisas não aconteceram como eu queria quando eu era jovenzinha. Quando eu não tinha esse treinamento, eu não sabia lidar quando as coisas não saíam do meu jeito. Algumas mulheres aqui sabem, outras ainda continua bem difícil. Mas o Senhor hoje vai trazer um roteiro para nós, um treinamento do Espírito Santo. Quando o inesperado acontece, quando aquilo que não estava planejado. Eu queria que você abrisse em Atos 28, capítulo 28. E é um capítulo, o último capítulo de Atos. Eu costumo dizer algo interessante, aonde eu vou. Eu digo assim, nós somos as mulheres de Atos 29. Aí uma vez uma mulher, deixa eu ver o que está escrito lá, gente. Quando eu falo mulheres de Atos 29, é que nós somos as mulheres que estão escrevendo a história, através das nossas vidas, Atos vai até o capítulo 28. E eu queria ler com você. Ô Jesus. 28 diz assim: uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Aí o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem por muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e impondo as mãos sobre a sua cabeça o curou.
Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Até aqui. Se você depois em casa ler, você pode ler o capítulo 27, no versículo 27, vai contar como que foi. Como que Deus também falou com Paulo no meio dessa tempestade. Paulo estava indo para Roma. Ele estava no caminho da promessa. Ele precisava ir a Roma. E ele estava, inclusive, para responder sobre o Evangelho. Ele tinha um propósito. Roma estava no trajeto de Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que entre a palavra, entre a promessa e o cumprimento da promessa, vai haver maltas na nossa vida. E é aí que a gente muitas vezes desanima e desiste. Eu tenho falado isso por onde eu tenho ministrado, que o Senhor, Ele tem compromisso com a promessa liberada sobre a nossa vida. Ele não tem compromisso com a interpretação da palavra que nós temos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas em 2007, quando eu recebi a palavra, um profeta chegou para mim e disse assim, botou a mão na minha cabeça e falou: Deus te chamou para restaurar mulheres nessa nação. Existe uma unção sobre a sua vida restauradora de mulheres. Mulheres caídas vão se levantar a ouvir a voz que o Senhor colocou, as palavras que o Senhor colocou na sua boca. Em 2007, eu já estava na zona de prostituição, evangelizando as prostitutas, as mulheres, e eu já estava também no presídio. Então o que eu pensei, gente? Uma casa de recuperação de mulheres. Eu interpretei do meu jeito, inclusive achei que aquela palavra era para aquele momento. E eu já falei aqui que eu fiz compramos um sítio. Botamos um monte de mulher lá dentro que era ex-presidiária, tiramos da zona de prostituição. Teve um dia que elas se pegaram na faca. Chamaram a gente de madrugada. E eu e o Telmo novinhos, gente. Acho que eu tinha 20 e poucos anos. A Vitória tinha 2 anos lá. E eu de madrugada com a Vitória. 2 anos. De madrugada indo lá, separando briga. E essa casa, enfim, ela deu o que falar, foi uma bênção, foi. Mas a grande verdade é que Deus não estava falando sobre casa de recuperação de mulheres para mim. Ele estava falando para o que a gente está vivendo hoje. Mas eu interpretei da maneira errada. Quantas coisas que Deus fala para você, e você, principalmente se você é uma mulher executora, você vai querer logo colocar em prática, e você se frustra, e você pensa: Deus não falou nada. Quem te disse que Ele não falou, mas não era o tempo? Entre a palavra que Deus libera sobre nós, tem malta. Uma vez também, eu e o Telmo namorando, a gente foi numa igreja, com a vida toda errada. Por isso que Deus é perfeito, né? Ele vê. Sabe a vida toda errada? Nós dois lá, namorando. Vida toda errada. Aí chegou um pastor. Vocês dois vão ser pastores nessa cidade. Eu vejo uma multidão. Eu e o Telmo, a gente se olhou e começamos a rir. 19 anos, eu, 18 ele, sem nada na cabeça. Mas Deus olhou. O que Deus deu? Uma promessa. Uma promessa. Às vezes você está aqui na reunião de mulheres e você não está nem entendendo muita coisa. Só que a promessa de Deus, ela está indo para a tua vida igual flecha, igual semente, e ela vai dar fruto. Vai chegar uma hora que a tua ficha cai e tu entende: meu Deus, eu estou vivendo no pecado? Meu Deus, eu vou resolver a minha vida. Meu Deus, eu não vou ser mais aquela pessoa. É incrível, eu amo quando isso acontece. Parece que a pessoa fica num estado, às vezes, de lentidão, de dormência, mas chega uma hora que a palavra entra, e quando ela entra, gente, já era. A palavra é poderosa. A palavra de Deus tem poder. Por isso que às vezes você traz a sua criança para a igreja, você traz aquele adolescente que fica assim, com aquele cabelo assim, né? Aí você pensa assim, não está entendendo nada. Ela só fica assim, com a cabeça assim.
Gente, a palavra de Deus está ali. Entendeu? Mesmo que ela está com aquele coisa, que é montão. Ai, minha mãe me trouxe para cá. Ah, mas quando o sapato dela apertar, pode ter certeza que ela vai pedir oração. Entendeu? Quando no meio da madrugada ela vê um vulto no quarto dela, já era, é você. Ela vai lembrar. E Deus faz, Deus diz assim, um vulto, vai, passa lá que eu quero, ela é minha. Passa aquele vulto, se converte. É verdade, gente. Eu via vulto direto, não era, mãe? Oh, mãe, eu vi um vulto dentro de casa. Era, eu orava. Então, Deus, ele tem a maneira certa de pegar eu e você. Meu cabelo tá certo? Tá? Tá. Vocês são... Deus tem a maneira de pegar eu e você. Tá? Então, às vezes você traz e diz assim, ai, não tá entendendo nada. Tá entendendo tudo. Tudo. Então, entre a palavra, vai ter ali, entre o cumprimento, vai ter uma maltinha na tua vida. Faz assim para tua amiguinha, eu sei que tem gente que não gosta, mas você prepara para a maltinha, tá? Entre o chamado e o destino, sabe o que é que havia? Um pequeno naufrágio, coisa básica. Porque, olha só, Paulo sai com uma palavra, é necessário que você chegue a Roma. Nossa, saí com essa palavra, é necessário que eu chegue lá. Pois então, mas aí tem Malta, que também é necessário que você passe por lá. Você lembra quando Jesus passa em Samaria? Cada lugar da nossa vida tem um propósito. Eu lembro de uma vez que teve um carro na nossa vida que foi um carro... Eu chamava ele de endemoniado. Ele andava manifestado assim, ó. A gente dizia que, é de verdade, o para-choque dele era amarrado com fio. E ele andava assim, ó. E eu chamava ele de Viper dentro do pés. E um dia ele furou, tal, a gente foi lá no borracheiro, lá, sei lá. E eu falei, eu não acredito que a gente está aqui. E a gente tinha outro lugar para ir, nem que a gente fosse muito longe, mas, né? A gente foi lá, acabamos naquele dia, lá naquela tarde, orando por aquele homem, levando ele a Cristo. Então, eu comecei a entender que Deus tem as maltas e elas são necessárias na nossa vida. Isso nos ensina algo, sabe? A jornada com Deus era, olha, se não te falar eu vou te avisar. E não dá mais para sair fora, porque você já sabe agora. A jornada com Deus, ela não é uma linha reta, perfeita. Deus não tem um organograma, uma agenda, entendeu? Preparada e com tudo pronto. Aquele quadradinho, né, Nai? Os quadradinhos assim, hoje vai acontecer tal coisa contigo, hoje vai... Não, Deus não tem compromisso. Talvez, com essa linha reta, Deus tem compromisso que você chegue ao destino. Como você vai chegar, vai depender de bastante coisa. A vida cristã, ela não tem um filtro, né? Não dá pra gente escolher, quando a gente está meio feio, um filtro e fazer um vídeo, não dá. Há dias de milagres, mas também tem dias de naufrágio. E às vezes a gente esquece tanto disso, sabe? Há dias de, sabe do quê? De ser açoitado. Eu li um livro que acabou comigo, assim, de um nível, anos atrás. Nós pastoreávamos o Treviso, que é uma cidadezinha 25 km daqui. E aí, tem gente de Treviso aí? Glória a Deus. Daquela época, tem gente daquela época? Não. Tem? É de lá? Nossa. Eu aprendi bastante coisa lá. Né? Aí, a Kellen estava começando a dirigir. Ela ia 40 por hora para o Treviso. Quase que a gente um dia foi... O cara do caminhão queria matar a gente. A gente ia lá discipular as mulheres, no meio de discipulado elas dormiam. Quando Deus quer te treinar, Ele sabe o que faz. E lá a gente colocou uns livrinhos assim em cima, para que as pessoas pudessem ler. Cada um trazia de casa, sabe aquela coisa de igreja? Isso é maravilhoso, né? Igreja pequenininha. Um irmão ia lá, depois devolvia, e estava lá um livro assim, Homem do Céu. Um irmão e um. Daquele momento que eu comecei, 3 dias eu li o livro.
E eu terminei o livro dizendo assim, eu não sou crente. Eu preciso me converter outra vez. Então, se você não leu, é um clássico cristão para você ler, O Homem do Céu. Lê esse livro. E a gente esquece que tem naufrágio. A gente esquece que tem portas que se abrem, mas tem portas que se fecham, que tem voo cancelado. Outro dia uma mulher brigando no guichê. Por quê? Você... O cara falou, tu quer chegar viva lá? O avião está com problema. Ela parou na hora. E a Malta é aquilo que não estava na nossa agenda. A Malta é o diagnóstico que ninguém esperava. A Malta é uma crise financeira que você pensou, esse ano vai ser o meu ano. Só Deus sabe. É uma perda, sabe? É a enchente. Quem aí veio do Rio Grande do Sul? Quem é do Rio Grande do Sul? Eu estive lá segunda-feira em Porto Alegre. Foi lindo. Mas ainda tem as marcas de onde a água chegou. É uma pandemia. Vocês lembram de 2020? Quem diria que naquele dia lá de março ia ficar todo mundo em casa? É um relacionamento que termina. É uma porta que se fecha. É quando a vida diz, olha, você não vai chegar lá no destino da maneira que você tinha pensado ou imaginado. Vão acontecer coisas diferentes. Gente, é aqui que tem muita gente que se ofende com Deus e larga tudo. Porque eu acredito também que Malta, ela é um filtro e talvez até um teste para saber se a gente é maduro o suficiente. E se a gente está andando com Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Vai chegar um momento que Deus vai realmente dizer para nós como multidão, Ele multiplica pão, Ele cura, mas vai chegar um momento na sua vida cristã que você vai decidir que se você serve a Deus só porque Ele faz o que você quer, ou você está disposta a viver a vontade de Deus na sua vida, não importa o que aconteça. Isso é maturidade. E tem interrupções que parecem realmente atraso. Sabe, tem coisa que parece que é atraso. Mas são cenários onde Deus vai se revelar. E eu amo andar com Deus. Eu tenho 2002, 25 anos, né? 24, porque ano que vem é 27. Eu tenho 24 anos de conversão. Eu me converti em agosto de 2002. 20 e poucos ali, 26 ou 28, eu me converti. E desde então, eu tenho descoberto que aquilo que a gente não sonhou, aquilo que não penetrou no nosso coração, aquilo que a gente jamais imaginou viver, quando a gente anda com Deus, a gente vive. Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Por bom e por ruim também. Entendeu? Não fica só assim, amém. Mas também tem umas coisas que acontecem. Por isso, gente, que as crises na vida cristã não precisam ser vistas como, acabou. Não. Posso te falar uma coisa? Você vai sair mais forte dessa crise. Lembra do testemunho que eu contei na hora do louvor, que eu estava com uma angústia? Gente, depois eu procurei, cadê? Não tem mais angústia. E aí já não era só que não tinha mais angústia. Eu estava com uma força, com uma coragem, com uma ousadia, que é só Deus que dá. Por quê? Porque eu entendi que Malta era necessário para mim. Olha, a crise, o meu marido fala isso, ela não é a tua coveira. Ela é tua professora. Ela é tua parteira. A dor, ela não é uma companhia boa. Eu troquei as restaurações do meu dente embaixo. Sabe aquelas restaurações antigas? Me arrependi. Porque eu comecei a sentir muita dor e sensibilidade nos dentes. Essa semana eu tenho dormido debaixo de remédio. Para aliviar um pouco a sensibilidade. O dentista falou, vai passar sensibilidade. Mas a gente não quer andar com dor, a gente quer acabar com a dor. Só que a dor, ela é ótima para nos ensinar. A gente aprende, a gente fica mais forte. Foi uma crise que reposicionou Jonas. Foi uma crise que fez o filho pródigo voltar para casa. Se o dinheiro dele não acaba, gente, ele não voltava. E aí entra um parênteses aqui, você tem que pensar até em quem você ajuda. Porque se alguém ajudasse o filho pródigo, ele também não voltava para casa.
Às vezes a gente está ajudando as pessoas a se afastarem mais de Deus. Foi uma crise que levou Jacó no Jaboque, transformou não apenas seu nome, mas sua identidade. Às vezes o sim de Deus, ele nos alegra, né? Mas alguns nãos de Deus nos amadurecem. E Deus tem mais compromisso em nos amadurecer do que nos deixar alegre. Então Deus não livrou Paulo da tempestade. Deus sustentou Paulo na tempestade. Esse ano eu fiz uma oração. Eu sou uma mulher de fé e que cantava: Tu és o quarto homem na fornalha. Até a gente não cantou mais essa música, né? Tu és o meu Deus que não falha. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar, ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Aí eu olhei a fornalha. A fornalha acesa, 7 vezes mais quente. Quem se aproximava já morria na boca da entrada. E o Senhor falou: vai, filha. Eu assim, Senhor, era só uma música. Esse ano eu fui convidada. E eu descobri, sabe o quê? Que às vezes Ele não vai te livrar da fornalha. Ele não vai te livrar da vergonha. Ele não vai te livrar da desonra. Ele não vai te livrar da perseguição, mas Ele vai te livrar na desonra. Ele vai te livrar na fornalha. Ele vai te livrar na vergonha. O Senhor falou: eu quero que você passe por isso. Você vai sair desse lugar muito mais forte. Meu nome vai ser glorificado. E talvez essa maturidade espiritual seja justamente isso, sabe? Parar de medir a presença de Deus pela ausência de tempestade. Ai, Deus está comigo, está dando tudo certo. Aí quando vem uma tempestade, Deus, o que eu fiz de errado? Não é assim? Quando chegou a tempestade para mim, eu falei: ai Deus, o que eu fiz? Se eu te levanta daí, tu não fez nada, vai me adorar. Vai me adorar, vai levantar o meu nome. Anda no meio dessa fornalha que você vai ver o quarto homem andando junto contigo, tu não está sozinha. E eu quero trazer aqui o que eu aprendo em Malta. O que Deus fala? Primeiro, em Malta, Deus nos ensina, sabe o quê? A receber pessoas que estão passando por dificuldade. Gente, a Bíblia é uma aula de educação. E ela diz o seguinte: os homens da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Depois de uma tempestade, Deus não mandou primeiro um anjo, Ele mandou gente. Ele mandou pessoas. Eles estavam molhados, cansados, com frio, assustados, sobreviventes de um naufrágio. Eu não sei se você viu esses dias uma moça que ficou boiando por horas, acho que dias. Quando pegaram ela e filmaram ela, os olhos dela me chamou a atenção. Ela tinha os olhos de morte. Um naufrágio. Mas havia uma fogueira esperando por eles. Sabe, existem momentos em que a manifestação da bondade de Deus, ela chega através das mãos de alguém. E não seja orgulhosa. Se você está em Malta, aprenda a receber. Sabe o que eu vejo em nós mulheres? Dificuldade para receber. Não, deixa que eu faço. Deixa o outro fazer para você. Se ele está lá morto de fome, você quer comer alguma coisa? Eu preparo aqui. Não, obrigado, estômago. Sabe, às vezes você tem que aprender a sentar e ficar tipo assim: amém, eu preciso mesmo, não estou bem. Tem gente que é fogueira nos dias frios. Tem gente aqui que é fogueira quentinha no dia frio. É uma mensagem. É uma oração. É um abraço. Uma oferta. É uma ligação. É uma casa aberta com jantinha na mesa. Alguém que simplesmente diz: você não vai passar por isso sozinho, vem cá.
Noemi perdeu o marido e os filhos, mas Deus colocou Ruth do lado dela. Paulo precisou de um Barnabé que dissesse assim: olha, ele já matou gente, mas ele agora é bonzinho. Já viu que tem gente que acredita na gente? Quando os cristãos viram Paulo chegando com o Barnabé, tipo assim, ele vai matar todo mundo. E aí Barnabé disse: não, ele teve uma experiência com Deus, ele caiu lá no chão, ficou cego. Todos nós precisamos de Barnabés. Porque Barnabés, eles não celebram apenas os nossos resultados, eles celebram a nossa vida. Eles amam quem a gente é. Oh, Deus. Eles só não elogiam em público. Eles têm intimidade suficiente para nos corrigir no particular. Tem 2 tipos de pessoas que são muito perigosas. Você precisa entender isso. As pessoas que não importa o que você faça, você está sempre certo. Essa pessoa é muito perigosa. Você não pode ficar escutando ela. Você está sempre linda, maravilhosa, até quando não combina. E até quando você errou com alguém, ela está falando: não, mas tu estava certo, eu sei, tu estava nervosa, mas tu fez bem. Às vezes não fez, gente. Eu e o Thelma, a gente se corrige mutualmente, porque a gente é muito íntimo, casal se corrige. Aí teve um dia que acabou o culto, eu falei: vou falar isso aqui para ele. Tomara que ele não esteja escutando o que eu vou falar. Daí, chegou alguém aqui no culto, bateu nas costas dele e falou assim: cara, hein? Aquilo ali foi 10, hein? E era aquilo ali que eu ia corrigir. Eu olhei para a cara daquele irmão e falei: meu Deus, vou te corrigir junto com ele. E depois eu chamei ele e falei: amor, olha, Aí ele assim: é verdade e tal. Ficamos conversando sobre isso. Eu falei: mas viu como foi perigoso quando alguém bateu nas costas e falou? É muito perigoso ter alguém que sempre vai concordar com a gente. Não importa o que você faça, você está sempre certo. É errado. Se a sua amiga é assim, diz para ela: para agora, me corrige. Porque às vezes você tem do lado uma pessoa, uma amiga que tem medo de falar para você e ser rejeitada. Sabe qual é a melhor pessoa para a gente ser amiga? Aquela que ela não tem mais nada a perder na vida. Se ela perder a nossa amizade, está tudo bem. É a melhor, é verdade. Não tem mais nada a perder. Eu não estou falando de ofensa, eu estou falando de falar a verdade. Olha, isso aqui está errado. Mas está tudo bem, então. A pessoa mais perigosa é aquela que não tem mais nada a perder na vida. E a outra pessoa mais perigosa é aquela que não importa o que você faça, você está sempre errada. Já viu? Se vem do fulano, você já faz um X. Ui, com certeza fez para se aparecer. Aquela ali se acha. Pois diga, que vocês já sabem, me acho. Então, sabe de uma coisa? Cuidado com esses 2 tipos de pessoa. Quem concorda só com você e quem não importa o que você faça, está sempre discordando. Não é pauta para você falar a sua vida e nem contar a sua história. Barnabé não publica a fraqueza de ninguém, ele protege a vulnerabilidade, corrige no particular. E há pessoas que entram na nossa vida para assistir o que Deus está fazendo. E há pessoas que entram na nossa vida para ajudar a gente a sobreviver com aquilo que Deus está fazendo. Que Deus coloque pessoas fogueira ao nosso redor. Eu te abençoo para que em momentos de naufrágio na sua vida, na sua malta, você tenha uma fogueira, encontre pessoas para te receber. Segundo, em Malta, não espere apenas ser aquecido, ajude a manter o fogo aceso. Enquanto Paula ajuntava o feixe de gravetos, lembra o que Paulo foi fazer quando ele viu a fogueira? Deixou ir lá ajudar. Não sei se você sabe, mas a coisa que apaga rápido é a fogueira, já viu? Por isso quando a Bíblia vai falar de fofoca, a fofoca acaba quando não joga mais lenha na fogueira. E um dia o Thelmo quis ser muito rústico. Ele falou: vamos pegar uma cabana bem rústica que não tem ar-condicionado, frio de -3. Eu falei: bora. Ninguém dormiu, porque era toda hora jogando uma tora de lenha, e aquele fogo consumia muito rápido. De manhã estavam nós 2 lá na natureza, assim. Então, quando Paulo viu aquela fogueira, ele pegou um feixe de graveto para lançar no fogo.
Sabe, gente, essa cena, ela me impressiona porque Paulo acabou de sobreviver de um naufrágio, ele não precisava. Ele podia dizer assim, eu sou apóstolo. Um dia eu falei assim, ô pastora, não sou pastora, é bispa. Eu falei, desculpa. Eu tive uma visão. Eu vi um anjo, eu sou um homem de Deus. Mas Paulo está catando graveto. Aqui existe uma lição poderosa. Espiritualidade verdadeira não nos torna importantes demais que a gente não possa ajudar e carregar gravetos. E Paulo não ficou esperando alguém para servi-lo. Ele se movimentou. Faça a sua parte, ajuda a manter o fogo aceso. Talvez você não consiga resolver a crise inteira, mas consegue colocar um graveto na fogueira já ajuda. Às vezes a gente pensa, né, eu não vou ajudar, é tão pouco. Mas às vezes é aquilo ali que vai fazer a diferença. É uma ligação, é um graveto. Uma cesta básica, é um gravetinho. Uma oração, é um graveto. Um abraço, ouvir alguém, é um pequeno graveto. Talvez você não consiga mudar o mundo, mas consegue aquecer alguém que está tremendo do seu lado. Jesus, na sua maior malta, na cruz, Jesus ainda estava cuidando de pessoas, gente. Olhou para Maria e João e disse assim, cuida, cada um, ele é seu filho, ela é sua mãe. Olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes. Olhou para o ladrão e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A dor não fez Jesus deixar de amar. Esse é o grande teste da crise. O que a minha dor está fazendo comigo, hein, gente? Está me deixando mais fria? Está me tornando mais insensível, egoísta, menos misericordiosa, mais crítica? Já viu como uma crítica ela sai rápido da nossa boca? Experimenta segurar a crítica. Você não conhece a história toda, você não sabe para julgar. Às vezes, pais de uma criança com necessidade, sabe? De uma criança, de uma família típica, que está ali, entre todas as terapias, custos e medos. De repente, o olhar daquela mãe olha para outra família que está passando talvez algo até mais difícil. E na malta dela, ela pega o filho, que também não fala mamãe, que não anda, e ela vai até aquela mãe e diz, deixa eu colocar um graveto na fogueira. Quem foi consolado começa a reconhecer que precisa de consolo. Talvez, sabe, alguns gravetos que você tem carregado para aquecer outras pessoas tenham nascido da floresta da tua própria dor. Lá do teu naufrágio. Lá daquele dia que deu tudo errado, o graveto pegou lá. Daquela discussão, daquela palavra que machucou. Você traz aquele graveto para ajudar. Em terceiro, quando você está tentando ajudar, pode aparecer uma serpente. E aqui existe uma percepção que eu tive muito forte. A víbora, ela não apareceu quando Paulo estava parado. Sabe, aquela cobra, ela não apareceu quando Paulo estava lá. A víbora, ela apareceu quando ele estava servindo. Uma víbora espantada com o calor agarrou-se à sua mão. Você imagina, ela agarrou na mão de Paulo. E eu queria falar para aqueles que servem aqui nessa casa. Eu queria falar para as pessoas que você tem muita facilidade de servir as outras. Você está sempre ajudando alguém. Há uma grande probabilidade de você ser machucado no meio do seu serviço. Um olhar torto, uma palavra mal colocada. Às vezes, você está fazendo algo de bom para alguém, você até se pergunta, meu Deus, olha o que eu recebo em troca. Já aconteceu com você? Aquela víbora agarrada à sua mão. Mas, Paulo, ele faz algo que para mim é essencial. Ele sacode aquela víbora no fogo. Não interprete no meio de Malta uma nova luta como abandono de Deus, porque foi isso que as pessoas pensaram. Ele é um assassino. Se ele não morreu no naufrágio, com certeza essa cobra vai matar ele. Não interprete. A tempestade não matou Paulo, o naufrágio não matou Paulo e a serpente também não mataria ele.
Às vezes se percebe que as guerras elas vão larga um. Eu falei isso no último culto de quinta. É uma troca de bastão, né? É a guerra na finanças. Depois a guerra na saúde. Aí é relacional. O fogo que aquecia Paulo foi, na verdade, o fogo que ele lançou aquilo que tentou envenená-lo. Sabe de uma coisa? Joga no fogo de Deus. Tem coisa que você não tem que ficar com medo e paralisar. Sabe aquele fogo que está te aquecendo? Joga no fogo aquela situação. E outra coisa, faz de conta que nem aconteceu. Porque a Bíblia diz que Paulo agia normal. Não carregue preso à mão aquilo que Deus lhe deu autoridade para sacudir no fogo. Tem gente que chegou aqui na igreja com a víbora aqui, ó. Em nome de Jesus, você vai sacudir essa mão hoje. No fogo de Deus. E ela vai soltar a tua mão. Há ofensas que precisam ser sacudidas aqui hoje. Palavras que precisam ser sacudidas. Ai, mas um dia a minha avó falou tal coisa, ou a minha mãe falou. Sacode no fogo de Deus. Há acusações que precisam ser sacudidas. Rejeições que você vai chegar no fogo de Deus e falar: sai daqui. Não transforme aquela mordida na tua identidade. A cobra o mordeu, mas Paulo não passou o restante da viagem falando da cobra. Tem gente que foi mordida há 20 anos e ainda está apresentando a cobra para todo mundo. Olha, gente, está agarrada a minha mão há 20 anos. Dá um oi para ela. Paulo simplesmente sacudiu. Em quarto lugar, em Malta as pessoas vão interpretar a sua história de maneira errada. Em Malta é o lugar que você vai de Deus do céu ao inferno em questão de segundos. Quando eles viram a cobra, eles disseram assim, ó, esse homem certamente é um assassino. Pouco depois perceberam que ele não morreu. Começaram a mudar de assunto. Ele é um Deus. E já viu que em Malta, ou você é amado ou você é odiado? Ou você, não tem meio termo. Ah, ela é legal, mas... Não, eu odeio ela. Ou não, ela é um Deus para ser idolatrado. Eu aprendo aqui que em poucos minutos Paulo foi de assassino a um Deus. Existe muita instabilidade na opinião pública, sabia? E se você andar pautado na opinião pública, você vai se perder. Porque quem hoje chama você de herói, amanhã pode chamar você de vilão. Quem hoje interpreta a sua dor como castigo, pode amanhã interpretar a sua sobrevivência como grandeza. Tem gente que é assim, ó, tá vendo? Vai morrer, não vai dar nada. Vai dar nada. Deu alguma coisa. A gente sempre foi amigo, né? Sempre estive do teu lado. Tu lembra aquele dia? A pessoa nem lembra. A opinião mudou, mas sabe o que eu aprendo? Paulo não mudou com a opinião. Paulo continuou o mesmo. Sabe, vou te falar uma coisa que é cansativa. Não viva para administrar a sua reputação. Viva para preservar o seu caráter diante de Deus. Porque a reputação, em esferas pequenas, gente, que é uma pessoa pública, às vezes vai ter até né? Vai ser maior o estrago. Mas também é difícil você ser mal falado no bairro, na sua família, em algum lugar, no seu trabalho. E se você for tentar conter essa questão da reputação, você vai viver para agradar pessoas. E tem gente que não adianta o que você faça, ela já decidiu dentro dela que você não presta. Viva para a glória de Deus. Em Malta há muitos comentaristas, mas Paulo não interpretou a sua missão, não interrompeu a sua missão para explicar nada. Ele não disse nada. Ele não fez uma coletiva de imprensa, ele não fez um vídeo explicativo, ele não escreveu uma nota de esclarecimento, ele só continuou vivendo aquilo que Deus queria para ele. Há batalhas que você não vence respondendo, você vence continuando. Não é respondendo. Ai, sabe o que é? É perca de tempo. Vai continuando. Vai continuando fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Em quinto lugar, a cobra que tentou parar Paulo não impediu as suas mãos de curar. Pois a própria cobra que pegou a mão dele não tirou
a unção de Deus na vida dele, porque com a mesma mão que ele foi picado, ele curou pessoas. Aí você pensa, ai, mas eu fui ferido, eu não posso mais curar. Quem que te disse? Ai, eu passei por tal coisa, agora eu não... Quem que te falou? A mão que foi picada é a mão que cura. Pessoas feridas vão curar pessoas. Porque a diferença é o que você escolhe fazer com aquilo que te feriu, com aquilo que te machucou. Meu Deus, Paulo começou a curar, ele impôs as mãos e começou a curar. A mão que foi mordida transformou numa mão que curava. Sabe, o inimigo tentou ferir exatamente aquilo que Deus usaria. O inimigo, ele é estratégico, geralmente, ele toca no nosso ponto mais fraco. Ou ele vai ferir o lugar que Deus vai mais nos usar para curar. Então você precisa estar atento às estratégias, aos ataques, para que você não dê lugar ao diabo. A Bíblia mesmo fala, não dê lugar ao diabo. Bom, não pare de impor as mãos. Não pare de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque não é assim que a gente pensa, me machucaram, agora eu não vou mais. Quantas pastoras e pastores, gente. Eu falo agora. Você pensa assim, mas... Gente, tem feridas que às vezes a gente não vai falar para você porque a gente não quer botar um peso em cima de você. Tem sentimentos, tem dias difíceis que às vezes a gente não vai falar porque, primeiro, não vai resolver. Que a gente tem que ir para Deus. Mas tem dias tão difíceis e às vezes o pensamento que vem é assim, quer saber, eu vou viver minha vida. Eu já pensei, eu vou viver minha vida. Trabalhar, viver minha vida. Mas o chamado chama, o chamado vem. Aquela mão mordida, a gente começa a olhar, o Espírito Santo cura, e você começa a lembrar que tem unção nela, que tem, sabe, se tem pastoras que estão me assistindo, que estão feridos, famílias pastorais, homens e mulheres, talvez você não tenha um título pastoral, mas você foi ferido, servindo na liderança. Eu quero declarar que tem cura sobre você. Em sexto lugar, Malta não era o destino, mas existia um propósito lá. Tem lugar na nossa vida que não é o nosso destino, mas a gente tem um propósito lá. Tem lugar na nossa vida que a gente só vai passar, a gente não vai botar raiz, a gente não vai construir casa, não vai, mas a gente vai ter que passar por lá, é necessário. A gente tem que passar por Malta. Paulo chegaria em Roma, mas havia um homem doente em Malta, chamado pai de Públio. E depois dele uma ilha inteira começou a trazer os seus enfermos. Talvez Paulo pensou, nossa, eu tenho que sair daqui para cumprir o meu propósito. E Deus talvez dissesse para ele, Paulo, enquanto você não chega onde está indo, cumpra o propósito aonde você está. Às vezes você vai dizer assim, eu vou mostrar toda a minha... Quando eu chegar no meu propósito, não ama ninguém, não abraça ninguém, não se importa com ninguém, mas eu tenho chamado pastoral. Aonde que está? Se o óleo não desceu na sua cabeça ainda, se você ainda não está fazendo aquilo que Deus chamou para você, mas já começa a se movimentar. Aonde você está? Seja a bênção aonde você está. Uma aluna do Casa de Isabel, tem alunas do Casa de Isabel aqui? Glória a Deus por vocês. Uma aluna do Casa de Isabel me chamou e disse assim, comentei na live sobre a gente fazer essa caravana, da saúde. E ela falou assim, pastora, eu não sou nada da saúde não. Na verdade, eu sou dona de casa, eu sei cozinhar bem. E eu acho que vocês lá trabalhando, vocês vão precisar de comida. Eu queria me dispor para ser uma cozinheira lá. Se eu puder. Achei a coisa mais linda. Sabe, eu estou caminhando, eu quero ser uma bênção onde eu estou. Se não botar o meu nome naquela lista, eu nem vou e vou desprezar. Já tem gente assim, é sério? Eu não estou nem brincando. Não me convidaram para essa caravana.
que só vai às ricas. Quer ver? Ai, daí vão tudo lá fazer passeio. Fala comigo, pega ela, Jesus. Sabe, não espere o cenário ideal, não espere o casamento perfeito, o ministério crescer, terminar a faculdade, ter dinheiro, a crise acabar. Frutifique em Malta, dê frutos onde você está. Porque pode ser que Malta não seja o teu endereço definitivo e nem vai ser em nome de Jesus, tá? Tem um monte de imigrante que está em Malta. As mulheres aí das nações, você está em Malta. Mas já que você está aí em Malta, seja uma bênção onde você está. Eu amo quando eu vejo mulheres assim, que elas são uma bênção onde elas estão. Elas conseguem lidar com aquela dificuldade. E depois, ele chegou sem nada, né? Depois ele saiu com tudo que precisava para continuar a viagem. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Deus sustenta tudo que Ele mesmo promove. Isso é Romanos 8, 28. Diante dos nossos olhos. Vamos ler juntas Romanos 8, 28? Queria que nós lêssemos juntas, que a palavra de Deus é poderosa. Isso aqui vai ser uma verdade nas nossas vidas hoje. Será que dá para colocar... eu acho que é difícil colocar agora, né? Esse versículo colocar o Romanos 8, 28 aqui no telão. Vamos lá, dei trabalho para ela. Vamos lá. Enquanto ela consegue lá, fica aí guardada aí que nós vamos ler juntas. Malta. Em 7º lugar, Malta tem prazo de validade. Malta não é Roma. Não confunda uma estação com o seu destino, tá? Vai passar. Deixa eu falar mais uma vez. Essa estação vai passar. Vai passar. Há lugares que Deus permite que a gente passe. Mas Ele nunca falou assim, construa algo aqui. Sabe por quê? Você não tem que construir uma casa no meio da crise. Você tem que só passar por ela. Você passou por um divórcio, você não é o divórcio. Você sofreu uma perda, você não é a perda. Você atravessou uma crise, você não é uma crise. Outro dia um casal se brigou, se ofendeu muito, e a mulher me ligou, ai, porque acabou tudo, ele vai embora. E eu falei, e eles são pessoas de Deus. E eu falei, sabe de uma coisa? Primeira coisa que eu falei, vocês não são essa crise. Essa crise vai passar. Certos ânimos estavam exaltados, o orgulho, o ego estava lá em cima. Você não é essa crise. Essa crise vai passar, o sol vai voltar a clarear e tudo vai ficar como era antes e vocês vão sair até mais fortes desse lugar. E assim foi, gente. As pessoas confundem. Nós não somos a crise. Eu queria que a gente lesse junto na NVI, Romanos 8, 28. Vamos ler juntas? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Sabemos que algumas, o que é? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Tudo na sua vida vai contribuir para o bom propósito dele na sua vida. Esse versículo você pode inclusive usar nos momentos de tensão e de guerra. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Ainda que eu não veja, Deus, ainda que eu não entenda, você vai repetir. Todas as coisas que acontecem, boas ou ruins, pequenas ou grandes, contribuem para o bom propósito de Deus na minha vida. Malta é passagem. E ele aprendeu. Paulo sabia quem pertencia, ele sabia quem servia. E eu amo que a palavra que ele consolou todo mundo antes do naufrágio, exato, Deus tinha dito para ele, olha, não vai se perder ninguém. É tão bom quando a gente tem do nosso lado uma pessoa de Deus que tem uma palavra.
E ela libera a palavra. Não vai se perder. Porque dependendo para quem você fala, ai meu Deus, ai agora, aí assim, é outro problema para você contornar. Tem gente que a gente tem que fazer igual a sunamita. Vai tudo bem contigo? Beleza, tudo bem. Outro dia encontrei com uma pessoa. A minha tia, eu falei, tia, tá tudo bem? Daí ela deu assim, ó. Daí eu vi que o negócio não tava. Eu falei, tia, tá tudo bem? Tá tudo bem. Assim, sunamita, ela falou, isso aí, essa palavra aí. Até quando a gente acha que não tá tudo bem, tá tudo bem. E você tem um lugar certo para chorar. Eu queria que você ficasse de pé. Deus maravilhoso. Quem está em Malta? Tem gente em Malta aqui? Tem? Ih. Eu saí de Malta há poucos dias, gente. Estou para Roma. Mas foi bom minha estadia lá. Conheci gente nova. É legal que em Malta a gente faz amigos, sabia? A gente faz amigos em Malta. Ah, Jesus, eu queria orar por você nessa noite. Você que tem recalcitado contra os aguilhões de Deus. Você tem dito assim, Deus, não precisava ser desse jeito, né? Você quer ensinar Deus. Deus está falando, filha, deixa eu fazer do meu jeito, que o meu jeito é melhor. Essa noite é uma noite de confiança. Eu queria orar pelas pessoas que estão em Malta. Levanta sua mão bem alta aí. Sei que está em Malta. Seja sincera. Eu saí faz poucos dias de lá. Posso te ajudar? Isso. Levanta sua mão. Deus. São muitas. Eu poderia chamar para você vir aqui, mas são muitas. Aí mesmo onde você está, o Senhor vai te alcançar. Você vai começar a entender os propósitos de Deus. Todo medo vai começar a ir embora. Deus, Espírito Santo. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero trazer uma oração sobre a sua vida. E quero também trazer uma palavra. Tudo que é de Deus na sua vida não vai se perder. Você está com medo de perder. Mas tudo aquilo que é do Senhor dentro de você, que está dentro do seu propósito, não vai se perder. Ai, gente, eu não consigo, eu vou ter que chamar. Vem aqui, Kim. Eu até tentei. Vem. Você que precisa dessa oração, vem. Você que essa palavra foi todinha para você. Jesus, vem. Pode vir.